Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí ao canal Fenolê, mais uma vez. André aqui quem vos fala, sommelier, aqui em Bordeaux. E se você está aqui é porque deve ter o mesmo defeito que eu e o nome deste canal, que é o defeito de gostar muito de vinhos. Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, não te custa nada, é R$0 aí, vai ajudar muito este que vos fala a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal. Belezinha? E hoje eu vou te responder aí uma pergunta que gera aí uma certa discussão entre enófilos e amadores apaixonados aí como vocês. Afinal, qual vinho é o mais complexo? Tinto ou branco? Você já tem um palpite? Então fica aí comigo até o final que eu te respondo essa pergunta aí de um jeito simples, fácil e titim por tintim. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Antes de começar, tá, esse vídeo, eu te convido a ver este daqui, que é onde eu faço uma comparação entre as diferenças de um vinho branco e um vinho tinto, as reais oficiais diferenças, tá? Acho que vai te ajudar aí a compreender melhor este daqui agora. Mas vamos seguir em frente. Primeiro a gente precisa definir o que é complexidade no vinho. Eu já te adianto que isso não é uma tarefa assim tão óbvia. Mas vamos lá. Em geral, um vinho complexo é aquele que apresenta várias camadas de aromas e sabores além do óbvio. Ou seja, daquilo que se espera dele aí normalmente. Ele evolui na taça, na boca, pode oferecer uma experiência aí que é, enfim, mais rica e muitas vezes até intrigante. Vinhos complexos, eles não são exatamente raros, mas também não são assim tão comuns, tá? A grande questão é que eles não são também assim tão óbvios. Essas camadas, elas vão se revelando aos poucos, os aromas vão evoluindo mesmo. Isso pode ser lento, isso leva um certo tempo, não é uma coisa que você abre a garrafa e já tá tudo ali. Aquilo vai desenvolvendo, sabe? E também a complexidade do vinho, ela vem de vários fatores, né? Da casta, do terroir, o método de vinificação, o envelhecimento e, claro, a safra, né? A gente já falou disso, né? Como a safra é importante. Mas não se engane, porque além disso tudo que eu acabei de falar aqui, também tem um fator subjetivo aí, que cada indivíduo tem uma percepção diferente, né? Tem ajustes diferentes ali, né? De acidez, tanino, etc. Esse componente subjetivo, ele tá ali, ele existe, e pra ser bem honesto, essa subjetividade é muito bem aceita por profissionais, tá? Ninguém tá muito preocupado em ter uma coisa escrita na pedra, assim, no mármore. Vinho complexo é isso. Faz parte também da beleza do negócio, essa certa subjetividade. Então, mesmo que tenha uma certa dificuldade de se ter aí um consenso, é consenso que existe certa subjetividade e que isso não é lá, assim, também um grande problema. Ok? Vamos seguir. Agora, se eu tivesse que apostar num palpite, eu tenho certeza que você acha que vinho tinto é mais complexo. Tô errado? Não, né? Mas afinal, por que tanta gente considera os tintos mais complexos? Vamos falar aí sobre isso. Os tintos, eles passam por mais maceração com as cascas, né? Então extraindo aí mais compostos, né? Os taninos e as antocianas lá, que são as substâncias que são responsáveis pela cor do vinho. Então isso já dá um grau de complexidade assim na parte aí do líquido. O envelhecimento da barrica também é sempre mais comum nos tintos, que contribuem para aqueles aromas aí terciários, né? Que é a baunilha, tostado, couro, especiarias. Coisa que não é tão feita assim em brancos. Essas camadas tendem a aparecer um pouco mais nos tintos. E também é bem verdade que a evolução na garrafa pode ser mais marcante no caso dos tintos, porque os taninos ali e tudo mais, eles trazem mudanças mais significativas ao longo do tempo. Os taninos ali, eles jogam numa dimensão diferente, coisa que o branco não tem. Porém, no outro lado, os brancos eles tendem a ser, de fato, mais diretos e acessíveis assim do ponto de vista gustativo, mas isso não significa que eles sejam menos complexos, é apenas que as suas características são diferentes. Vamos continuar aqui nessa parte do branco para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. A vinificação dos brancos é muito mais delicada. Ela exige maiores cuidados aí com oxigenação, higiene e temperatura. A fermentação, por exemplo, ela precisa ocorrer num ambiente que seja mais fresco. Prensa também, que tem que ser feita ali para as uvas, ela tem que ser mais rápida para conseguir preservar os aromas e evitar a todo custo a oxidação. A própria colheita precisa ser mais rápida justamente para evitar que essas uvas oxidem. Então assim,
Se fosse para fazer uma analogia, vinificar um branco é como uma banda de um cantor solo. Se ele tiver rouco, já era. Já num tinto, é como uma banda, todo mundo ali jogando e fazendo alguma performance. Então um ou outro pode dar uma equilibrada nessa performance, ok? Claro que ambas têm as suas complexidades, mas eu diria que fazer um vinho branco requer sim mais atenção, sem muita dúvida. Agora os brancos eles podem ser tão complexos quanto um tinto? Vamos lá. Para te responder essa pergunta, eu vou te falar de uma experiência própria aqui. Quando eu cheguei na França, eu me surpreendi com a quantidade de vinho branco que se consome aqui. Aqui, na verdade, eles não fazem distinção de complexidade entre tinto e branco. A escolha sempre vai depender aí do momento e da ocasião para escolher qual que eles vão servir. Então, vamos lá. Tem branco fermentado e envelhecido em barrica, como aí os grandes Borgonhas ou os próprios grandes aí Bordeaux de Pessac-Léognan. Tem várias camadas, tá? E são muito interessantes desde o início. Quando envelhecem, eles trazem aromas assim como mel, cera de abelha, petróleo, nozes, enfim. Na verdade, vinho branco complexo, ele pode ter também uma lista extensa de aromas a desenvolver. E no caso do branco, é justamente os frescor e a acidez que oferece uma dimensão diferente da dos taninos, no caso da complexidade, quando a gente fala pro tinto. Não é nem pior nem melhor, tá? Nem necessariamente menos nem mais também. É diferente. Então, se fosse para responder a pergunta sobre qual é mais complexo, a melhor resposta seria depende. Porque se a gente olha pela estrutura tânica dos tintos, esse período muito mais longo de envelhecimento, enfim, a gente poderia dizer, o vinho tinto é mais complexo. Mas quando a gente olha a dificuldade da vinificação, a delicadeza que você tem que ter ali para produzir um vinho branco, e a própria evolução de um vinho branco, que é sempre também elegante, delicada, e que também pode revelar aí uma série de aromas muito distintos, por mais que ele seja mais compreensível do que um tinto, acho que não dá pra gente classificar isso como menos complexidade, né? Só porque ele é mais fácil de reconhecer. Então, de fato, depende de muita coisa e principalmente do terroir, né? A gente tá aqui sempre falando disso no canal, certo? Então, cada um tem a sua complexidade diferente e eu acho isso muito bonito. Eu, por exemplo, eu adoro vinho branco. Hoje. Porque eu confesso que antes eu achava que tinto era mais complexo, sei lá, até mais nobre, assim, mais chique. E eu comecei a provar tanto vinho branco, entendi que os universos são totalmente distintos, né, e impossíveis, na verdade, de comparar diretamente. Eu vi que eu estava equivocado. Aliás, a minha maior emoção até hoje com vinho foi um vinho branco. Olha que legal essa história. Uma das estudantes da nossa formação, da minha formação que eu fiz, ela trouxe um vinho que estava na adega do avô dela, que tinha sido um presente dele, na verdade, quando ela nasceu. Aliás, isso é bem comum aqui na França e eu acho isso super legal. Inclusive, meu filho é de 2023 e já começa a ter ali uma série de garrafas, uma coleção ali de 2023 para que ele ganhe quando ele fizer 18. Se você puder fazer isso, faça que é super legal. Continuando, dá uma olhada aí no vinho. Era um Chignan Bergeron 88, um vinho da Savoie, feito da casta Roussanne. Um vinho simples, tá? Hoje ele deve custar aí uns 20 euros, existe até hoje, o que é bem bacana. Inclusive, quero encomendar para fazer uma degustação dele aqui no canal. Bom, só para abrir aí a rolha, levou uns 10 minutos, tá? Tava bem deteriorada. Tava todo mundo achando que ele tava morto, que ele ia estar com defeito, enfim. Só que, cara, foi uma experiência que eu nunca esqueci. Até o dono da escola veio lá para degustar o vinho, porque ele tava magnífico. Os professores, tudo, e eles estavam, tipo, querendo saber como é que podia aquele vinho ali que era tão simples ter envelhecido daquele jeito tão incrivelmente. Isso sem falar que depois agora também de ter virado profissional, o Riesling virou uma das minhas castas preferidas. Eu vi mesmo esses dias um Grosses Gewitz alemão que tava simplesmente divino. Sem falar nos da Alsácia, que eu já bebi também. Antes, eu meio que cagava. E hoje não só sou um apreciador, como na minha cave tem quase que a mesma quantidade de branco e de tinto. Então, se eu tivesse que responder para vocês com a minha opinião, não tem vinho mais complexo, tinto ou branco. O que tem é realmente diferentes complexidades que eles vão aportar, mas isso que faz também a beleza do mundo do vinho. Chegamos aí mais uma vez ao final desse vídeo. Eu agradeço aí todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido também um pouco mais. Novamente, se inscreve no canal, deixa o like, não te custa nada. Manda para quem você acha bacana. Até o próximo vídeo. Santé!